um dos itens mais importantes que temos em qualquer estrutura de tratamentos ortodônticos está descrito no capítulo 2, o tratamento ortodôntico corretivo. Na tabela 1, observamos então os passos para um planejamento ortodôntico preciso, perfeito, seguro. Então nós temos aí 7 passos importantes para você, colega. Então, observem a importância inicial para que nós tenhamos algo eficaz. Nós temos que fazer o diagnóstico, e o diagnóstico demanda, então, conhecimento do ortodontista. Então, a primeira condição nossa, a lista de problemas. Então, eu avalio no meu paciente quando chega a documentação, ou quando ele vem pela primeira vez, e nessa lista de problemas eu avalio análise facial, analiso análise de sorriso, analiso análise oclusal dentária, analiso análise de modelos, analiso as análises cefalométricas, analiso um conjunto de informações para que eu tenha, então, a minha lista de problemas. Aí eu tenho o meu primeiro ponto, eu sei já quais são os problemas que eu, como especialista, enxerguei no meu paciente. O segundo ponto, qual a expectativa do cliente, o que ele enxerga para que haja uma demanda de tratamento, quais as queixas. Só que nós colocamos queixa, sempre quando você pergunta para o cliente quais as suas queixas, você se depara com algo negativo. Então coloque para o cliente quais as suas expectativas, o que você gostaria de melhorar no seu sorriso, na sua face. O terceiro ponto, somou-se então o ponto 1, que é a lista de problemas observada, então, pela experiência do ortodontista especialista. O ponto 2, que são as expectativas do cliente, chegamos a um terceiro ponto, que é o índice do grau de complexidade, que foi idealizado em 2004 e está publicado na American Journal, pelo autor Cangialosi. Então, quem precisar, eu mando para vocês aí, para que nós possamos ter, então, essa lista ideal para que a gente possa entender o que o paciente tem, que é o tamanho do problema. Então, qual o tamanho do problema que nós conseguimos enxergar do paciente? Com isso, eu já começo a me direcionar o que ele tem e quanto é o tamanho do problema. Este índice de grau de complexidade também é usado pelo board americano para leitura dessas estruturas. O quarto ponto, os objetivos do tratamento. Então, eu somo os 3 pontos anteriores e vejo o que eu tenho que arrumar, o que é possível corrigir, o que o paciente muitas vezes quer que não é possível, apenas ortodonticamente, às vezes cirurgicamente, às vezes com outros procedimentos, fora a ortodontia. Chegamos no quinto ponto, prognóstico. A leitura dos 4 pontos anteriores me mostra, então, se o meu prognóstico será negativo ou positivo. Se eu tenho um quadro negativo, eu tenho que acender a luz, então, amarela, a luz vermelha, dependendo da situação, para que eu possa pensar, eu não tenho condições de resolver tantos problemas que eu enxerguei. Então, muitas vezes eu vou precisar de outras especialidades, como o cirurgião bucomaxilo, como um protesista, um implantodontista, ou outras especialidades que possam complementar o tratamento. Então, lembrem sempre, extremamente importante, que eu tenha a avaliação de todos os pontos anteriores para que eu chegue, então, a não assumir responsabilidades onde eu não consigo atingir. Ótimo. Vamos para o ponto 6. No item 6, eu tenho um outro ponto que nós criamos, que é a exclusividade nossa. De novo, quem precisar, eu mando para vocês essa lista. Então, temos agora opções de tratamento. Então, temos o índice do grau de complexidade do tratamento escolhido por você, colega. Então, significa dizer, às vezes eu tenho casos complexos que eu opto por mecânicas mais complexas que vão demandar um esforço muito grande e muitas vezes eu me perco no tratamento. Então, nós devemos observar alguns itens nas opções de tratamento no índice do grau de complexidade. Dentre eles, a minha habilidade, a colaboração do paciente, a influência estética e fonética dos aparelhos que eu for utilizar, a condição, então, familiar, se os pacientes, então, terão influências positivas ou negativas, se eu tenho a habilidade do aparelho que eu indiquei, se eu tenho todas as condições sendo um ponto positivo, eu posso escolher a mecânica que eu quero. Então, lembrando, juridicamente, para que não tenhamos demandas judiciais, então, negativas contra nós ortodontistas. Então, nós temos aí opções de tratamento. Eu tenho que dar a possibilidade do meu paciente em escolher quais opções de tratamento, pois esse é um método jurídico legal. E opções de tratamento não é opções de aparelhos, é opções de
Tratamento, por exemplo, o caso pode ser tratado com extrações, ser tratados com cirurgia, apenas com aparelhos fixos e sem extrações. Então eu tenho que pensar o que eu vou trabalhar de opções. Tá ótimo. Optamos então agora por um determinado método de tratamento. Vamos dar um exemplo. Então vamos para o passo 7. Optamos, por exemplo, no paciente pela distalização de molares, que é uma opção de tratamento. Na distalização de molares, então, podemos escolher a mecânica, por exemplo, de distalização com pêndulo, ou o que nós temos na moda hoje, os mini implantes infracrista zigomática. Então, agora eu vou detalhar a minha mecânica. Como assim? Eu detalho, então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Com isso, eu tenho o detalhe de consultas. Agora, o planejamento que eu tenho detalhado é detalhes de consultas ou ainda detalhes de fases. As fases são, primeiro monto o aparelho, depois nivelamento e alinhamento, depois distalização, depois retração dos dentes, fechamentos de espaços e intercuspidação. Acabou o caso. Agora, o detalhe mecânico mês a mês, se fosse a distalização de molares, nós teríamos, então, primeiro mês, montagem do aparelho. Segundo mês, arco de nivelamento 12, que vai ficar 2 meses com o paciente. Entramos, terceiro mês, instalação dos mini implantes, mola fechada para retração dos dentes caninos, para correção da classe 2. Então, aí, quarto, quinto mês, então nós vamos detalhando. E eu digo a vocês, se nós ortodontistas tivermos esta sequência que nós chamamos então de passos para o planejamento ortodôntico, eles tomam tempo nosso, eles ocupam o nosso tempo, mas faz com que o nosso tratamento ortodôntico tenha algo seguro, estável, em que você sabe cada momento e cada fase que será feito o tratamento. Então, nós ortodontistas temos uma sequência extremamente importante, independente da técnica ortodôntica que será realizada. Então, colega, qualquer dúvida que nós tenhamos, hoje o telefone do professor está aí, as condições de servi-los estão aí. Como nós falamos, é um livro único, em que nós possamos, então, mais do que aprender uma técnica, individualizar o problema que nós temos do paciente.